Olá, turma 91, 92 e 93. Hoje é o dia da entrega da sua atividade avaliativa do mês de setembro. Nós fizemos juntos o capítulo número 8, preenchemos 5 tabelas e nas aulas de live, nas aulas de YouTube, ou seja, na sala de aula, nesses dois processos, nós completamos do início ao fim a tabela. E essa tabela, hoje é o dia da sua entrega. Poste lá na plataforma de Class que você fez. Se for volumoso esses arquivos, pode enviar no meu e-mail, mas não esqueça de colocar lá na plataforma de Class que foi enviado no meu e-mail para você ser validado as suas atividades. E nós podemos observar, conforme nós já falamos, que as atividades avaliativas do mês de setembro, turma 91, dia 14 de setembro de 2020, ou seja, a data que você está observando, que está assistindo, turma 92, dia 15 de setembro de 2020, e a turma 93, do dia 15 de setembro de 2020. Essa atividade, como eu falei para você, você vai fazer completa conforme foi explicado nas aulas de geografia. Vale nota 10. E quero parabenizar os alunos da 91, 92 e 93 que já entregaram as atividades completas do mês de agosto. E agora as tabelas do mês de setembro. E com a participação das duas atividades feitas, entregue no dia, e com as presenças nas aulas lives, você tem a terceira nota, que é a V3, valendo de 0 a 10. Ok? Então, se tiver tudo em ordem, você logicamente tem essa nota 10 da primeira de agosto, que é o capítulo que nós vimos, que é o capítulo número 7, que foi feito, capítulo 7. Depois o capítulo 8 foi as tabelas do mês de setembro, e a V3 é relacionada, então, às atividades da plataforma de Class. Repetindo, a V1 foi o capítulo número 7, mês de agosto. Segunda avaliação, a entrega das 5 tabelas, que você já viu as datas, valendo 10. E a terceira é a participação da plataforma do Class, você entregando as atividades no dia que foi sugerido e as suas presenças. Tá? Aí você tem mais outro 10. Soma 10 com mais 10 mais 10 dá 30 pontos, dividido por 3 dá 10. A média, quem fez totalmente completa. Espero que você tenha totalmente certinho as suas atividades e consiga tirar nota 10 nesse bimestre também. Hoje nós estamos iniciando mais um novo capítulo, o capítulo número 9, sobre a Ásia Geopolítica, né? E essa atividade, então, eu vou explicar para você e já estamos iniciando esse capítulo para a sua atividade, que vai valer lá para o mês de outubro. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 91, 92 e 93 nas atividades que nós teremos nesse dia. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá? Vamos então ao nosso assunto. Então, só repetindo, aqui estão as suas atividades avaliativas no mês de setembro. Bom, o capítulo número 9 é o capítulo sobre Ásia Geopolítica, e aqui falamos que vai da página 170 até a página 194, né? Essa é a parte. Só que esse capítulo é dividido em duas grandes porções. Primeira porção, aspectos religiosos, e depois aspectos geopolíticos, como nós podemos observar.
Então, essa aula de hoje no YouTube, aspectos religiosos. Então, vão ter várias aulas dessa falando sobre as atividades religiosas que nós temos no continente asiático. Primeiro, eu gostaria que você pegasse o seu livro, né? Quem tem um livro, acompanhe comigo na página número 170 a leitura que nós iremos fazer de início para os aspectos religiosos. Então diz o seguinte, número 1, influências culturais e religiosas. A Ásia é conhecida como o berço das 3 principais religiões monoteístas do mundo: cristianismo, islamismo, judaísmo. São os 3 grupos monoteístas que nós temos no continente asiático. Repetindo, cristianismo, islamismo e o judaísmo. Nesse continente também surgiram influentes filosofias religiosas como confucionismo, shintoísmo, taoísmo, budismo e hinduísmo. Essas que eu citei, para alguns, são considerados como seitas filosóficas e não como grupos de religião, porque tem mais de várias outras divindades. Em todo o espaço asiático se desenvolveram dezenas de conflitos regionais. Na maior parte encontramos uma relação direta com as próprias religiões que nós citamos, o grupo monoteístas e os grupos chamados politeístas. Por interesses políticos e econômicos, e constitui o principal pretexto para gerar a violência e movimentos separatistas entre esses grupos monoteístas e os grupos chamados politeístas. Para entender melhor a luta territorial e cultural do maior e mais populoso continente do planeta, vamos estudar as 4 religiões relacionadas com os principais conflitos locais. Então, nós vamos estudar com vocês essas atividades religiosas que nós temos: mundo monoteísta e o mundo politeísta, ok? Então, vamos continuar com vocês sobre o primeiro, que vamos observar através dos slides. A Ásia é conhecida como o berço das 3 principais religiões monoteístas, conforme nós lemos no texto. E aí nós podemos observar os grupos que nós temos nessa região. Temos o mundo cristão. Cristianismo quer dizer o seguinte: todos aqueles seguidores de Jesus Cristo. E todos os seguidores de Jesus Cristo logo após o nascimento de Jesus nessa terra, a vivência dele nessa terra e o plano da salvação que ele deixou para as pessoas que crerem no plano da salvação de, através da morte de Jesus Cristo na cruz, não foi para libertar os judeus do mundo romano, mas sim libertar todo mundo para participar um dia no reino dos céus. Por isso é chamado mundo cristão, mundo de Jesus Cristo. Temos o mundo islâmico, ou chamado mundo muçulmano, que temos uma grande consistência de formação dos países da Península Arábica, que são o mundo islâmico. E o mundo judaico, né? O mundo judaísmo, como se nós podemos observar que o mundo cristão, ele é totalmente crê na sua doutrina, na sua questão religiosa, do mundo formado de uma divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, através do processo do cristianismo. O mundo islâmico ou muçulmano tem uma única divindade, que é o Deus Alá. E o mundo judaico, o judaísmo, também tem uma única divindade, que é o Deus Jeová. Você pode observar que os 3 citados ali, cristianismo, islamismo e judaísmo, é o mesmo Deus. Só que para o mundo cristão é o Deus Pai. Para o mundo islâmico é o Deus Alá. E para o mundo judaico é o Deus Jeová. Né? Todos com uma única divindade. Então, por isso é chamado de
é monoteísta, esse grupo que foi citado para vocês. Agora também nós podemos observar outro grupo que é chamado atividades religiosas ou de caráter ético, né? Que alguns não consideram como atividades religiosas, como o mundo confucionismo. Essas são doutrinas propostas por Confúcio, shintoísmo, taoísmo, budismo, hinduísmo. E nós podemos observar o seguinte: confucionismo é todos aqueles que creem diretamente na doutrina de Confúcio. Confúcio, ele deixou muitos livros relatados com os seus pensamentos de Confúcio. Shintoísmo é voltado mais para o mundo japonês. Taoísmo usa-se muito nos países da Birmânia, Tailândia. Budismo, vários grupos de pessoas que se localizam para o mundo do Buda, e hinduísmo para o mundo dos hindus da Índia. São todos grupos filosóficos, porque eles têm o quê? Não tem uma única divindade. Né? Como monoteísta tem uma única divindade. Aqui nesse confucionismo, shintoísmo, taoísmo, budismo e hinduísmo são o quê? Mundos de várias divindades, por isso chamado de politeístas, como você pode observar, confucionismo, shintoísmo, taoísmo, budismo e hinduísmo. Aí vamos agora, a partir desse momento, nós vamos conversar tudo sobre o mundo monoteísta. Primeiramente vamos começar sobre o judaísmo, sobre a sua origem, sobre a sua doutrina, o que eles pensam, o que eles acreditam, quais são os principais pontos da doutrina do mundo judaico. Tá? Então vamos falar sobre o mundo judaísmo. Você pode acompanhar isso na página 170 e a página 171 do seu livro. Então nos diz o seguinte, ao você acompanhar o processo. Judaísmo, o Deus deles é o Deus Jeová, né? O livro sagrado é o chamado Torá. Eles só têm o Antigo Testamento, eles não têm o Novo Testamento como livro sagrado, então eles só não acreditam na Bíblia, porque a Bíblia, para eles, o Novo Testamento tem a presença de Jesus Cristo, então eles não acreditam, né? E esse livro sagrado, Torá, tem 5 livros pentateucos, como Gênesis, Êxodo, né? Números, Levíticos e Deuteronômio. O originário da Bíblia hebraica, também conhecido como Tanakh. E esse Tanakh, ele vai ter só o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. O profeta maior para eles é considerado o profeta Moisés, como você pode observar no texto. E Talmud são as regras da tradição judaica deles. Por exemplo, o que está escrito no livro de Talmud, eles vão colocar na praticidade. Como exemplo, os judeus, no sábado, eles não podem ultrapassar o limite de algumas passadas durante o dia de sábado, porque assim eles estão transgredindo a lei do sábado. Por isso que em Israel, as mesquitas, elas estão situadas, não mesquitas, são sinagogas, as sinagogas estão perto dos seus bairros, das suas residências, para que eles não ultrapassem o limite de passos durante o dia. Os judeus ortodoxos observam o sábado bíblico como o dia dedicado apenas às ações religiosas, ou seja, de pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Esse sábado bíblico eles guardam conforme o que está escrito, proposto no livro de Talmud e no livro sagrado Torá. Então, eles vão seguir essas regras estipuladas no seu livro, no mundo judaico. Então, você pode observar como a divindade, Deus Jeová. Então, é uma divindade só. O livro sagrado deles, como foi falado, Torá, só tem 5 livros pentateucos, né? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, que nós temos a Bíblia, e a Bíblia, isso aqui é para o mundo cristão. Para o mundo judaico, a Bíblia deles só vai ter o quê? O primeiro
chamados livros pentateucos, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois o Tanakh, que vai do Gênesis até Malaquias. É só o Antigo Testamento que eles creem. Eles não acreditam, por exemplo, na formação de grupos. Então a Bíblia Sagrada deles é a Bíblia só do Antigo Testamento. Tá? E o profeta deles maior é o profeta Moisés. Né? Ok? Continuando, o nosso slide nos diz o seguinte. Esse aqui é o símbolo do mundo judaico, que é a estrela de Davi, né? Que foi o rei o mais importante consagrado por Deus para a sua finalidade como rei no mundo judaico. Onde está situado ele, né? Nós podemos observar, a Palestina corresponde a uma estreita faixa da terra ao sul do Líbano. A oeste limita-se, aqui, estou passando aqui para você observar no mapa, pegar o mouse aqui para passar, aqui ó, Mar Mediterrâneo, né? Depois nós temos a parte leste, o deserto arábico, onde estou passando o mouse, ao sul a Península Arábica. Né? Então aqui nós temos nesse lado o Mar Mediterrâneo, aqui ao sul a Península do Sinai, e aqui nessa parte leste nós temos o deserto arábico. Né? Então essa faixa aqui é a faixa onde está situado o mundo judaico atualmente. O Rio Jordão, que nasce no lago Tiberíades e deságua no Mar Morto, como você pode observar também nesse mapa que nós temos aí do seu slide. Né? Então essa é a pequena faixa estreita aqui, né? Aqui termina esse espaço aqui. Essa é a faixa estreita onde temos o mundo judaico. O histórico do mundo judaico, né? No conflito entre árabes e palestinos e judeus israelenses. Esse é um conflito que existe até o prezado momento. Quem são os árabes palestinos? Quando Abraão teve o filho, Abraão teve um filho, mas só que esse filho não foi dele mesmo. Foi filho que não foi aquele que foi falado por Deus, né? E Abraão, porque Deus falou assim, Abraão, você vai ter um filho e vai ser essa promessa. Só que Abraão ficou e teve o quê? Teve um filho que foi chamado de Ismael, né? Com a sua serva chamada Agar. Isso você pode observar lá no capítulo Gênesis número 16. Depois que teve a presença de Isaac, então que foi chamado de Jacó, né, Israel. Então esse árabe palestino é o mundo de Ismael e Israel de Isaac. Na Bíblia, no Gênesis capítulo 2, o patriarca é considerado o pai do mundo árabe palestino e dos judeus israelenses. Os dois acreditam nessa própria formação. Jacó migrou para o Egito, surgindo o quê? As 12 tribos. As 12 tribos que são filhos de quem? De Jacó. E Jacó é Israel. E, por exemplo, então quando Isaac teve Abraão teve o seu filho, então que nós podemos observar que foi Isaac, né? Aí depois de Isaac nasceu quem? Teve Isaac, certo? E depois o que acontece? Isaac casou e Isaac teve o que? O seu filho chamado Esaú e Jacó. E depois Jacó foi, conforme a história, né? Ele pegou a primogenitura e aí Jacó ele lutou com o próprio anjo. E aí foi chamado trocou o nome de Jacó para Israel. Todos do grupo do patriarca Abraão. Então, quando você fala em árabes palestinos, estou falando do filho chamado Ismael e aqui do filho Israel. Liderados por Moisés, saíram do Egito para a conquista da região do Canaã, atual Palestina, no período de 40 anos. Logicamente que Jacó teve o seu filho, um dos filhos chamado José, e José foi vendido para o Egito. Tudo isso como uma providência de Deus, né, para que José fosse para o Egito. E lá José trouxe toda a família patriarcal de Jacó com seus 11 irmãos
e viveram no Egito quando a região do local estava passando fome, não tinha água, não tinha condições de alimentar o próprio povo. E depois morreu toda aquela família de Jacó, os seus filhos todos, né? E até José. E aí depois nós tivemos então Moisés. E Moisés foi através da intercessão de Deus que Moisés tirasse o povo israelita do Egito e levasse para a terra prometida. E esse período levou praticamente 40 anos para chegar na terra prometida. Mas aí nós temos, por exemplo, podemos observar que as 12 tribos, né, comandadas pelo rei Salomão, porque nós tivemos o primeiro rei Saul, depois nós tivemos o rei Davi, e depois, por isso temos o símbolo da estrela de Davi, e de Davi nasceu Salomão, né? E Salomão, até esse período, tivemos o que? 12 tribos, as 12 clãs, os 12 filhos de Jacó. Mas com a morte de Salomão, esse grupo foi dividido em duas partes. Conforme nós podemos observar, foi formado Israel ao norte, Samaria, com 10 tribos, e a parte sul, 2 tribos, Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, tudo isso acabou, né, com a derrubada do Muro das Lamentações, acabando com todo o processo. E o Muro das Lamentações, até hoje, é o local sagrado para os judeus, pelo fato de que eles estão aguardando até o prezado momento a vinda do Messias, conforme está escrito no livro do Antigo Testamento, né? Em Isaías, em Ezequiel, os profetas menores, que eles lá está escrito que um dia o Messias viria a esse mundo para libertá-los do jugo dos romanos. Mas Jesus já veio e já libertou, só que para os judeus ainda eles não aceitam essa posição. Aqui nós podemos observar alguns símbolos do mundo judaico. E nós podemos observar alguns símbolos tais como temos o castiçais do Sabate, né? Então esses castiçais do Sabate, você pode observar que estão aqui, situado aqui, que eu estou passando com o mouse. Depois nós temos o cálice de lavagem das mãos. Nesse cálice eles vão utilizar para lavar as mãos para abrir os seus livros sagrados. Temos Shumak e Tanakh, são esses dois livros sagrados deles, né? A Bíblia do Antigo Testamento, né? Então eles têm o castiçal para iluminar, o cálice para lavar as suas mãos, para abrir os seus livros. A ponteira Torá, como você está vendo aqui, a ponteira Torá é para abrir os seus livros sagrados. E sofá, esse instrumento aqui, instrumento musical, onde eles vão tocar, tendo a presença do Deus Jeová no sábado sagrado bíblico deles. E a caixa de Etroque, essa caixa que você pode observar, essa caixa aqui é voltada exclusivamente para pedidos e agradecimentos. Então, repetindo, castiçal do Sabate, esse aqui que é sempre do sábado, o cálice de lavagem das mãos para abrir o livro sagrado, você tem que lavar as mãos. Depois nós temos os livros sagrados, a ponteira para abrir esses livros sagrados também, sofá, instrumento musical e a caixa de Etroque. Okay? A doutrina do mundo judaico nos diz o seguinte: é monoteísta e as suas raízes históricas estão o quê? Baseada no livro de Torá, tendo como doutrina a mais importante o sábado, como memorial da criação entre Deus e o próprio homem. E tem como crença principal a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo, como nós falamos, o Deus é Jeová. Então aqui nós podemos observar, nesse slide que eu acabei de passar para vocês, que eles são chamados monoteístas, porque eles só têm uma divindade. E essa divindade é chamada Deus Jeová, que criou toda a terra, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1 e 2. E temos lá em Êxodo, né, o dia sagrado, que é o sábado. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, terminou a terra, ele logo já instituiu o sábado como sendo um dia de descanso, um dia de criação, que Deus criou a terra
em 6 dias, e o 7º dia foi o dia de descanso, um dia de voltado para a presença de Deus, Jeová. Judaísmo, temos esse sabate. E o que significa sabate? Sabá ou sabate é o dia semanal de descanso e o tempo de adoração que é observado em diversas crenças, como é o caso o sábado deles. O termo deriva do hebraico sabat, cessar, que foi pela primeira vez usado no relato bíblico do 7º dia da criação. Quando você fala em sabat, significa cessar. Cessou todas as atividades que são voltadas para o dia da semana. Então, é o dia do descanso. E a observância, conforme eu disse, essa observância do sábado é que está estipulada no livro, no livro de Êxodo, né? Mas também está escrito aonde? Nas pedras que Deus escreveu com o seu próprio dedo e entregou para Moisés. Ele escreveu 2 pedras, porque na primeira pedra, quando Moisés começou a descer, Moisés, vendo aquela confusão, né, do povo israelita, jogou as pedras no chão, e aí depois ele conversou com o povo e Deus chamou outra vez, e Deus escreveu outra vez o seu livro, os seus 10 mandamentos, 4 voltados para Deus e o restante voltado para a humanidade, né? Então esse sabate é o dia sábado, o dia sagrado deles, é voltado de pôr do sol a pôr do sol. E nós podemos observar aqui outra vez, já temos o pão, né, sagrado, como você pode ver, o pão sagrado, os castiçais e também a presença do vinho como representação de elementos típicos para o sabate deles. Aqui você pode observar, temos o patriarca fazendo o culto com eles junto, realizando o dia do sabate. Todos você vê, todos estão com o livro sagrado deles, acompanhando a leitura que é realizada pelo patriarca da família. Depois podemos observar esse que significa solidel. Solidel, esse aqui, solidel, é o símbolo distintivo usado principalmente pelos judeus rabínicos como temor a Deus. A maior parte dos homens utilizam o solidel, que são judeus. Agora, algumas mulheres também utilizam essa forma também. Sefer Torah é também o livro sagrado deles, né, da forma de escrita através de rolos. A vestimenta deles, as regras para vestimenta do judaísmo, variam de acordo com a comunidade judaica, como por exemplo no uso de kippah, né, ou do tzitzit pelos judeus ortodoxos. Entre as vestimentas existentes, ainda costumes sefarate e askenazitas, né, conforme a sua localidade. E aqui você observa, né, aqui como essa palavra aqui, tzitzit. Tzitzit é esse aqui que você pode observar aqui, estou passando com o mouse, esses fiozinhos que tem bem aqui, esses fiozinhos que temos aqui, olha esse fiozinho aqui, esses fiozinhos que estou passando aqui no mouse, né? Esse aqui também, fiozinho que tem aqui, esses fios que estão abaixo, isso significa tzitzit. Tá? Aqui também a presença do muro das lamentações, e do lado ficam os homens e do outro lado ficam as mulheres, né? As crianças também vão para a parte das praias. E você pensa, um cara fumando, ele fuma? Os judeus fumam? Sim, porque na Bíblia não diz que fumar é pecado. Aqui eles também, você vê eles na praia, por exemplo, né, os judeus atualmente, né? Aqui também é a mesma coisa, né? Sempre eles usam bonés ou kippás. Os rituais deles, né, entre os rituais podemos citar a circuncisão dos meninos aos 8 dias de vida e o bar mitzvah, que representa a iniciação da vida adulta para os meninos, e bat mitzvah para as meninas a partir de 12 anos de idade. E os homens judeus usam o kippah, pequena touca que representa o respeito a Deus no momento das orações. E nas sinagogas, que é a igreja deles, é chamada de sinagoga para os judeus, existe uma arca que representa a ligação entre Deus e o povo judeu, né? E lá nós temos esse Torá. Aqui é o processo da circuncisão dos 8º dia, o processo da circuncisão também. A comida deles é o quê? É o kasher, né? Esse kasher
ele é voltado exclusivamente para alimento que não é voltado para aquilo que não está escrito no livro do Torá. Então, por exemplo, a alimentação dos judeus era baseado em couves, vinhos, especiarias, molhos, cerveja e muito importante, o próprio pão. Agora, os judeus não comem carne de porco, carne de cavalo, camelo, coelho, caranguejo, lagosta e camarão. Na verdade, com exceção de peixes com escamas. Fruto do mar não é nenhum fruto do mar é permitido para eles comerem. Há também a proibição de misturar leite e carne, devendo haver um espaço de 16 horas entre alimentos entre uma e a outra. Então, nós podemos observar nesse texto que eu acabei de ler com vocês, o kasher, né, é a alimentação apropriada para eles. Agora, o que é inapropriado, chamado de treifá? O que é kasher? É couve, vinho, molho, carne, por exemplo, de peixe, carne bovina ou carne de cordeiro, carneiro, ovelha e assim por diante. Agora, treifá é aquele alimento inapropriado, como, por exemplo, frutos do mar, cavalo, porco, coelho, caranguejo e assim por diante. Tá? Então, esse é o estilo de alimentação do povo dos judeus, conforme se pode observar. O kasher, que é alimento que pode ser consumido, e o treifá, o alimento que é inapropriado para eles. E aqui se pode observar, né, um exemplo de kasher, cozinha judaica com kasher, e cozinha judaica não kasher, que vai ter a presença de alimentação, o estilo deles, né? Okay, o estilo do kasher. O Muro das Lamentações, conforme eu já disse para vocês, um lado aqui que eu estou passando o mouse aqui no momento, esse lado aqui é do lado masculino, e desse lado aqui, onde estou passando o mouse aqui embaixo, é o lado feminino. Então, eles não se misturam entre eles, um lado masculino e outro lado feminino. Tá? Aqui, o Muro das Lamentações, você pode observar, né? Aqui também o Muro das Lamentações, aqui eu estou aqui fazendo um pedido de agradecimento, né? Os trabalhadores limpam esse Muro das Lamentações de milhares de notas nas quarta-feiras antes do feriado da Páscoa judaica. Eles vão limpando isso aqui e retirando tudo aquilo que foi colocado, depositado. Aqui também você pode observar, eles fazem muitos diálogos entre eles, conversando sobre questões do mundo judaico. Próximo assunto, nós vamos ver com vocês na página 171, 172 sobre o mundo islâmico, né? Muito obrigado pela sua atenção. Fizemos uma síntese do mundo judaico. Tem muita coisa do mundo judaico para dizer, mas fizemos um levantamento geral mostrando a cultura, a doutrina deles. Que Deus possa abençoar e você tenha uma semana de ricas bênçãos. E não esqueça que hoje é a entrega das suas atividades, atividades avaliativas do mês de setembro. Vamos finalizar com uma oração. Que o bom Deus possa estar presente com cada aluno da 91, da 92 e 93 e possamos sentir sempre a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Estenda essas bênçãos aos cada familiar representado e que nós possamos estar protegidos e guardados por Ti. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, gente. Fui. Até a próxima aula, se Deus o permitir.